Vamos dar início a uma das partes mais importantes da química orgânica, que trata das reações dos compostos orgânicos, né? Na verdade, essa parte ela é o cerne, é o coração da química orgânica. A sua compreensão, o seu conhecimento nos ajuda a projetar, a desenhar novas substâncias, novas moléculas com diferentes propriedades, né? Assim como as funções orgânicas são agrupadas por função, que fica muito mais fácil a discussão das propriedades físicas e químicas, né? Nas reações orgânicas, nós vamos agrupar também por característica de reação, né? Então, por exemplo, nós vimos já nas aulas anteriores uma reação bastante importante na química, no sentido geral, que é a reação ácido-base, né? E nesse contexto nós vamos ficar restrito ao conceito de Arrhenius e ao conceito de Bronsted-Lowry, né? Então, uma reação ácido-base, sob essa perspectiva, é a troca, né, de hidrogênios, é a troca do H+. Então, é o cátion H+, a espécie positiva H+, que é transferida de uma molécula para outra. Então, nesse sentido, nós temos que o conceito ácido-base, quando você aplica esse conceito, você enxerga a equação química, o reagente e o produto, você localiza o que está acontecendo, né? Então, como exemplo aqui, a reação entre a trietilamina e o ácido acético, né? É a transferência de H+. Então, a trietilamina funciona como uma base, ela captura o H+, e o ácido funciona como ácido doador de H+, formando o acetato mais o sal de amônio. Então, essa é uma reação clássica de química, nesse caso química orgânica, em que envolve a transferência do H+. Então, uma reação ácido-base. No segundo exemplo, é uma enolização, né, em meio básico, nesse caso, ou em meio ácido. O que é essa reação? É a transferência de H+, de um composto carbonílico, alfa, né? Então, o hidrogênio que está no carbono alfa, ele é transferido para a base através desse processo de transferência de pró chamado de enolização, nesse caso de uma acetona. Então, irá formar, se é meio básico, forma uma espécie carregada que é o enolato, e se é meio ácido, forma o enol. Então, são reações bem típicas de ácido e base. Você olha o reagente e olha o produto. O que tem? Qual é a diferença entre eles? É simplesmente um próton, né? Então, comparando o ácido acético, tem um hidrogênio aqui e aqui não tem, né? A amina é N-etil-3 e no produto é o H associado ao nitrogênio. Bom, então o que é importante é olhar, é focar quais são as modificações que acontecem no reagente e no produto. Bom, nas reações orgânicas, agora nós vamos olhar o conjunto geral dos reagentes e dos substratos. O que acontece com eles além de eventuais transferências de próton. Então, na verdade, o que nós estamos focando agora em cima do átomo de carbono. O que acontece com esse carbono quando ele é transformado de reagente a produto. Então, a primeira grande classe de reação orgânica é chamada de substituição nucleofílica, né? E a sua contrapartida que é a eletrofílica. Então, nos dois exemplos aqui, nós temos o brometo de ciclo de Kizila e o benzeno. Observem que o primeiro substrato tem o brometo negativo e o segundo tem o hidrogênio de carga positiva, né? Então, o delta mais no H e o delta menos no brometo. A reação que acontece é a formação da nitrila correspondente e do nitrobenzeno. Mas nós observamos que a transformação do reagente ao produto é uma substituição, é uma troca de um grupo, no primeiro caso negativo por outro negativo, e no segundo caso de um grupo positivo por um outro. Então isso é uma reação de substituição que acontece nos dois substratos. Então o padrão que nós vamos olhar é observar as ligações que se quebram e as ligações que se formam, e essas ligações definem o tipo de reação, né? Então no primeiro caso nós vamos chamar de substituição nucleofílica e o segundo de eletrofílica. Por quê? Porque nós já vimos que as espécies nucleofílicas são aquelas que têm
elétrons disponíveis. Então, um cianeto ou um brometo, eles são espécies nucleofílicas. Já o NO2+, que é o íon nitrônio, e o cátion hidrogênio, o cátion hidrônio, os dois carregam uma carga positiva. Então, a espécie positiva é chamada de eletrófilo e a espécie negativa de nucleófilo. Então, por isso que a reação é de substituição nucleofílica no primeiro caso e no segundo, eletrofílica. Então, são essas espécies positivas e negativas que estão sendo trocadas. O que é importante, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que o caráter básico é conceitualmente igual ao caráter nucleofílico. E o caráter ácido tem o mesmo conceito do eletrófilo. Então, são espécies que têm elétrons disponíveis ou espécies que têm a deficiência em elétrons. Por isso que se fala, né, conceitualmente, eles têm o mesmo significado. Ok? As reações de substituição nucleofílica, elas têm o acrônimo SN. São chamadas de SN2 ou de SN1, em que o número 2 e o número 1 representam a questão cinética. Então, aqui são 3 exemplos retirados da página eletrônica do professor James Ashenhurst. Né? Um agradecimento a ele por preparar um material bem interessante que vocês podem acessar usando esse endereço que está aqui. Né? Então, são 3 exemplos em que as ligações que são quebradas e as ligações que são formadas, todas elas têm esse caráter. Né? A espécie nucleofílica está saindo e entrando uma espécie diferente, mas com a mesma carga. Por isso que é uma substituição nucleofílica. Então, nós vamos focar na ligação carbono-bromo, no primeiro caso, é a formação da ligação carbono-nitrilo. Né? No segundo caso, é a ligação CBr e a ligação COH. No terceiro, é a hidroxila que sai e o cloreto que entra. Então, observe que os 3 exemplos correspondem ou pertencem a uma classe de reação na qual a substituição de uma espécie negativa por outra. Né? Então, esse é o padrão dessa reação. Bom, o que nós vamos fazer agora é tentar entender de que maneira essas reações acontecem. Né? Então, nós vamos estabelecer o mecanismo da reação. É uma compreensão de como que se dá a transformação de um determinado substrato para o produto. De que maneira isso acontece. Então, na verdade, é um grande quebra-cabeça. Né? Nós vamos montando esse quebra-cabeça com as evidências que são fornecidas. E as evidências, o que elas são? São os dados teóricos e os dados experimentais. Né? Então, as duas coisas em conjunto fornecem a ideia, né, do mecanismo da reação. E esse mecanismo ele é proposto e ele tem que resistir aos fatos novos que serão agregados no tempo. Então, você propõe um mecanismo de reação e ele, essencialmente, ele tem que explicar como que o reagente é transformado no produto. Isso é básico. Né? Um mecanismo de reação, se ele não explica como que o produto é formado, não adianta. Então, a primeira condição é essa. Por quê? Porque nós temos de início a ideia, nós temos a informação como é que é o reagente e como que é o produto. Né? Então, a partir dessa informação, você vai agora estabelecer como que se dá essa reação. Então, vamos pensar assim, né? Tu tem uma informação inicial, que é a estrutura química do reagente e do produto. Aí, nesse caso, se a reação ela avança em direção ao produto, ela tem um ΔG apropriado, que é o negativo. Então, a energia livre está posta. Né? O fenômeno acontece, forma-se o produto. Quem é o produto? Qual é a sua estrutura? Ok, aí você vai olhar qual é a estrutura do reagente. Então, a partir desse conhecimento, você vai para um segundo nível, que é a obtenção da informação cinética. Né? Quer dizer, se a reação tem um ΔG favorável, perfeito, então você vai formar o produto. Agora nós queremos saber em que tempo se forma, qual é a sua velocidade. Né? E a partir então da informação cinética, nós vamos tirar as informações mais preciosas, né? Para construir esse quebra-cabeça, para construir o mecanismo dessas reações. Ok? Bom, então, numa reação de substituição nucleofílica, a primeira evidência experimental, a mais importante, né,
é a questão da velocidade, é a questão cinética. Então, o que nós sabemos dessas reações, né? Que experimentalmente, uma delas tem uma dependência do reagente e do substrato. Então, a velocidade da reação depende da concentração das duas espécies, né? Enquanto que, em outros casos, a velocidade depende apenas de uma única espécie. Nesse caso, é o substrato. Aqui é importante diferenciar substrato e reagente. Em química orgânica, o substrato sempre carrega o átomo de carbono. O reagente pode ser qualquer espécie, inclusive uma que não tenha carbono, que tenha carbono. Então, por exemplo, hidroxila é reagente, a amônia reagente, nitrila tem um carbono, então ela pode ser substrato e reagente, né? Mas nesse caso é um reagente. Tá? Então, sempre o substrato orgânico contém os átomos de carbono. Então, como exemplo aqui, um álcool reagindo com HBr formando o brometo de N-butilo. Então, nessa reação aqui, experimentalmente se observa que a velocidade da reação é proporcional à concentração dos dois reagentes. Né? Já nesse caso de um álcool terciário, né, o que se observa é que a velocidade de reação não depende da concentração do HBr. Esse é um fato experimental, é um fato real. Tá? Então nós temos uma questão, numa reação de um álcool de cadeia normal, de um álcool de cadeia linear com HBr, nessa reação a velocidade depende de ambos, do HBr e do álcool. No segundo caso, como é um álcool ramificado, terciário, né, a velocidade da reação medida, ela foi determinada e ela não dependeu da concentração do HBr. Então ela tem uma dependência bimolecular no primeiro caso e uma dependência unimolecular no segundo caso. Tá? Bom, então, se nós temos essa questão da reação de substituição nucleofílica, essa dependência das concentrações quando se faz o estudo cinético, então a partir desta nós vamos estabelecer a lei de velocidade. Né? Então, como referência, o brometo de SEC-butila, ao reagir com uma solução de cianeto de sódio, forma o correspondente cianeto e libera o NaBr. Então vejo que é um padrão de substituição nucleofílica. Como é que se faz a cinética? Nós vamos medir as velocidades relativas, variando a concentração de um e fixando o outro, e depois se faz o inverso. Então, primeiramente, nós fazemos uma cinética com a variação na concentração do brometo e fixamos a concentração do cianeto. Depois fazemos o inverso, fixamos a concentração do brometo e a variação da concentração do cianeto. O que se observa experimentalmente neste caso? Que a velocidade de reação ela aumenta à medida que a concentração do substrato aumenta. E, no segundo, da mesma forma, o aumento na concentração do cianeto aumenta a velocidade de transformação do reagente ao produto. Isso quer dizer que, se a velocidade é proporcional à concentração do brometo e ela é proporcional à concentração do cianeto, então, matematicamente, a velocidade da reação é proporcional ao produto das duas concentrações. E essa constante de proporcionalidade, na verdade, é o K de velocidade. Então, para esse caso, nós temos uma expressão de velocidade, uma lei de velocidade que nos diz que a etapa lenta desse mecanismo, ela tem que incorporar a concentração ou as duas espécies que estão sendo estudadas. Tu tem que estabelecer uma equação, algum símbolo gráfico que nos diga que a velocidade da reação ela tem essa dependência, a participação simultânea do substrato e do cianeto. Por isso que a informação cinética ela é valiosa. Né? A partir dela, tu consegue estabelecer um mecanismo. Então, nesse caso, ele é bimolecular, porque ele depende da concentração do substrato, expoente 1 aqui, e do cianeto, expoente 1 aqui. A soma dos dois índices dá o número 2, por isso que é uma SN2. Se você agora faz o mesmo experimento cinético,
tendo agora um substrato terciário, como é o caso mostrado aqui, o que se observa do ponto de vista da cinética? Que a concentração da água, por mais que se faça uma variação dela para valores mais alto ou mais baixo, o aumento da concentração da água não impacta na velocidade da reação. Então, quando se faz a variação da concentração da água, a velocidade permanece dentro do erro experimental constante. Então, se diz que, a velocidade é independente da concentração desse reagente, que aqui no caso é água. Então, a ordem é zero. Por quê? Ora, se você tem a concentração sendo dependente desse expoente zero, então, por mais que você aumente a concentração da água, o valor sempre será 1. Né? No entanto, a velocidade depende, aí sim, exclusivamente da concentração do substrato. Então, ela é de origem unimolecular. Então, é de primeira ordem, nesse caso, e de segunda ordem no exemplo anterior. Então, veja que, já a partir da cinética, nós separamos em dois grandes grupos. As reações dos substratos primário e secundário sendo de origem bimolecular e as reações de substratos terciários é de origem unimolecular. Então, dois grandes grupos, a substituição nucleofílica SN2 e a substituição nucleofílica SN1.